Glória a Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus é muito bom. E vamos aqui ler Salmo 24 e fazermos uma pequena reflexão. Amém, igreja? Glória a Deus. Salmo 24 diz assim, a partir do versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Meus amados, este salmo é um salmo de exaltação a Deus. É um salmo que nos leva e nos traz, né, uma reflexão sobre o soberano Criador do céu e da terra. E logo no versículo 1 diz, do Senhor é a terra. Então, quem fez todas as coisas? Quem fez o universo, as estrelas, quem fez o sol, a lua, quem fez nossa terra? Este planeta lindo onde nós moramos. O Altíssimo, Deus fez. E a sua plenitude, ou seja, a perfeição de Deus, a soberania de Deus. Ele faz tudo como lhe apraz e ele faz bem, porque Deus enviou Jesus. E a Bíblia diz que tudo foi feito por Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou é Deus. Então nada foi feito sem ele, e tudo foi feito por Jesus. E aqueles que nele habitam, ou seja, o ser humano, nós que andamos nesta terra, nós pertencemos, ou nós fomos feitos por um Criador, o nosso Deus. Então, a plenitude de Deus é a perfeição e tudo o que lhe apraz fazer, ele faz para a glória dele. Por isso que Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Deus não muda. E no versículo 4 diz assim, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Em Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até à junta e medulas, capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então vejam, igreja, examinem a profundidade deste verso. Deus, ele sabe tudo, nada lhe é oculto. Então Deus, quando diz aqui no versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, vai estar no monte do Senhor, vai estar com Jesus. O verso 3 diz, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Tem que se andar em santidade.
Porque também a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, o verso 4 responde a toda esta reflexão. A toda esta reflexão. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, o homem que tem temor de Deus, que não se ensoberbece, homem ou mulher, que não se ensoberbece, mas que exalta sempre o nome de Deus. Um dos maiores exemplos, tem mais, mas um dos maiores exemplos de humildade, simplicidade e de exaltação de Deus está lá no livro de João. Quando o profeta João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista estava dizendo, era necessário que Jesus crescesse, sendo que ele é filho de Deus, que ele é Deus, mas naquele momento estava começando o seu ministério de 33 anos, o seu ministério de 3 anos e meio, que completou com 33 anos, como diz a palavra de Deus, e começou um pouco antes dos 30. Então, durante esse período, desses 3 anos e meio, Jesus foi engrandecido, foi exaltado, porque dele é a honra, dele é a glória, o poder e a majestade. Então o profeta João Batista ele começa dessa forma. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ou seja, João Batista, sendo o profeta que Isaías havia profetizado sobre ele, a voz do que clama no deserto, e também Malaquias havia profetizado sobre João Batista, quando diz que haveria de vir Elias. Mas não era Elias era um homem com espírito pleno de sabedoria e de intimidade com Deus, como Elias. Então Deus enviou João Batista. E essa resposta, o próprio Senhor Jesus respondeu a esse questionamento. Quando os discípulos lhe perguntaram se não haveria de vir Elias primeiro. E Jesus lhe falou, o quê? Para os apóstolos? Na verdade, Elias já veio, mas não o conheceram, ou não o reconheceram. Por quê? Porque ele não veio como ele veio, com um espírito como o de Elias, parecido com o de Elias. Mas João Batista era João Batista, não era Elias. Mas voltando ao Salmo 24, nos diz aqui o verso 8 e o verso 10, porque este salmo é um salmo de exaltação. É um salmo que nos mostra a sabedoria universal de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença e todo o seu poder. E o 8 diz, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso da guerra. Então é o Deus que tem poder para todas as coisas. Quando fala o Senhor poderoso da guerra, quer dizer que Deus tem poder para dar vida, Deus também tem poder para tirar a vida, para tomar a vida. Quando Ele quer, Ele dá, Ele toma. Tem até uma passagem muito interessante, né, no livro de Jó. Quando Jó passou pela prova, ele mesmo disse isso. Né? Deus tem poder para dar a vida e Deus tem poder para tomar a vida. Amém? Verso 10, e concluindo, igreja. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Em hebraico, Yahvé Tsebaot. O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Então toda a honra, toda a glória, todo o poder, majestade seja dada a Deus, a Jesus Cristo. Ele é o Santo dos Santos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Yahvé Tsebaot. Jeová, Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Então, esse Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. E Ele pode nos dar a vida eterna. Ele pode nos dar a salvação. É só nós crermos que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é o nosso remidor e o nosso Salvador. Amém, igreja? Então, peguem essa palavra para os vossos amigos.
Anunciem essa palavra de vida eterna, de esperança, de salvação, de comunhão com Jesus por toda a eternidade. Porque é necessário anunciar que sem Jesus não se chega ao céu. Não tem um caminho, não tem um atalho. Não, só tem Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, é por Jesus. Meus amados, anunciem essa palavra aos vossos amigos, aos vossos conhecidos. Compartilhem esse vídeo que contém a palavra de Deus, o Salmo 24, e compartilhem para que esse vídeo possa chegar aos vossos amigos, queridos, conhecidos, parentes, e assim também eles possam estar na Nova Jerusalém Celestial, com os salvos, com os resgatados do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até à próxima oportunidade. Deus abençoe.